A magia com cordas. Muitos bruxos e covens realizam a magia com cordas. Para realizá-la, você precisará de uma corda, ou símbolo 1, como algumas vezes é chamada, que tenha aproximadamente 90 cm, 3 vezes 3, um número recorrente na magia, e seja da cor vermelha, a cor do sangue, a força vital. É melhor que você confeccione a sua própria, utilizando 3 fios de seda, ou lã, nylon ou material natural que preferir, trançados por você mesmo. Enquanto confecciona a corda, concentre-se em colocar suas energias nela, para que se torne uma outra parte de você. Assim como fez com o seu atame, não deixe ninguém mais usar essa corda. Faça um nó em cada ponta e a deixe sempre desemaranhada. Consagre a corda que você fez. Baseie-se na consagração apresentada na lição 5, mas use as seguintes palavras: aqui, neste momento. Apresento a minha corda para a sua aprovação. Que daqui por diante, ela me sirva como instrumento e esteja a seu serviço. Algumas tradições usam as cordas para amarrar suas túnicas em torno da cintura. Sempre que estão no círculo. Eu sugiro que reserve a sua estritamente para o uso mágico, uma vez que ela é um instrumento de magia. Quando não estiver em uso, mantenha a corda embrulhada num pedaço limpo de linho ou seda branca. Um dos usos mágicos da corda é acumular poder. Em vez de dançarem em círculo e trabalharem em grupo, os membros do coven trabalharão individualmente, sentados e entoando cânticos, enquanto seguram a corda na mão. Isso também pode ser feito pelos bruxos solitários. Quando o poder começa a ser gerado, cada covener, no seu devido tempo e indiferente aos demais, ou se afastando mentalmente deles, faz uma pausa de vez em quando para atar um nó numa das pontas, com as palavras: com o primeiro nó, este feitiço se inicia. Depois ele volta a entoar o cântico, balançando de um lado para o outro ou de trás para frente, até sentir que é hora de dar mais um nó. Esse nó será feito na ponta oposta da corda, com as seguintes palavras: com o segundo nó, ele se torna realidade. Em seguida, o covener volta a cantar, enquanto canta, tece a imagem do que quer na sua mente. Foca o alvo em mira, como descrevi na seção A Liberação do Poder. Assim todos prosseguem, cantando e visualizando o que querem, e em seguida dando mais um nó. Enquanto o poder se fortalece, mais nós são dados, até que haja 9 nós na corda. Todos feitos num padrão particular e entoando as palavras apropriadas. O primeiro nó, como já disse, é feito na extremidade da corda, o segundo, na outra ponta. O terceiro é feito no meio da corda. O quarto, a meio caminho entre o primeiro e o terceiro. O quinto, entre o segundo e o terceiro. A seguir é apresentado um padrão para se atar os nós, juntamente com as palavras apropriadas para cada um deles. Com o primeiro nó, este feitiço se inicia. Com o segundo nó, ele se torna realidade. Com o terceiro nó, que assim seja. Com o quarto nó, este poder se acumula. Com o quinto nó, este feitiço está vivo. Com o sexto nó, este feitiço está lançado. Com o sétimo nó, estes eventos influenciarei. Com o oitavo nó, cumpre-se o destino. Com o nono nó, o que está feito está feito. Ao dar o último nó, o nono, toda a energia é direcionada para a corda, com uma visualização final do objetivo do trabalho. O poder foi elevado e agora está armazenado nos nós da corda. Existem antigas xilogravuras da Idade Média que mostram bruxos vendendo cordas cheias de nós para marinheiros. Supunha-se que eles atavam os ventos nas cordas, para o caso de o marinheiro precisar de vento para impelir a sua embarcação. Caso isso ocorresse, ele simplesmente desataria um nó e velejaria, um nó para uma brisa suave, 2 para um vento forte e 3 para uma ventania. Por que alguém iria querer armazenar um feitiço? Em algumas magias, o tempo para que o acontecimento ocorra é importante. Suponhamos, por exemplo, que você queira que algo construtivo aconteça, mas que o momento mais propício para isso seja perto da lua nova. Você faz sua magia construtiva durante o quarto minguante?
Não. Você a faz perto do início da lua cheia, usando uma corda 12. Desse modo, o poder será gerado, mas armazenado para o uso posterior. Haverá 9 nós na corda. Embora eles sejam todos feitos durante um ritual, devem ser desfeitos um de cada vez, um por dia, durante 9 dias consecutivos. Desfaça-os na mesma ordem em que foram feitos. Não na ordem inversa. Em outras palavras, no primeiro dia, desate o nó que foi feito primeiro, o da ponta, no segundo dia, o segundo nó, o da outra ponta, e assim sucessivamente. Desse modo, o último nó desatado, no 9º dia, será o 9º nó que foi feito no ápice do ritual de amarração, um momento de maior poder. A cada dia. Antes de desatar o nó, concentre-se naquilo que vai acontecer, balançando e mais uma vez gerando poder. Em seguida, enquanto solta o nó, libere também o poder com um grito. As cordas também podem ser usadas durante a dança, para gerar poder. Cada bruxo segura as duas extremidades da sua corda, que está entrelaçada, pelo meio, à corda da pessoa que está de frente a ele no círculo. Em vez de darem as mãos para dançar em círculo, os membros do coven estarão conectados pelas cordas, como os raios de uma grande roda. A magia com velas. No início deste livro, mencionei a magia simpática praticada pelos homens e mulheres da pré-história. A construção de modelos em argila de animais que tinham de ser caçados e em seguida o ataque a esses modelos de barro. Exemplos parecidos podem ser encontrados ao longo da história. Cerca de 1200 AC, um oficial do ministério egípcio usou uma figura de cera numa conspiração contra Ramsés II e o rei Nectanebo II. 350 AC, travou todas as batalhas da época usando figuras de cera. Por centenas, se não milhares de anos, pessoas de todas as raças e religiões fizeram esse mesmo tipo de magia simpática, usando velas em vez de estatuetas de barro. Velas para representar não só pessoas como também coisas, amor, dinheiro, atração, discórdia, etc. Queimando tipos diferentes de velas e manipulando-as de formas diferentes, pode-se realizar muita magia. As velas podem ser de qualquer tipo, a cor é que é importante. Para definir quais são as melhores em cada caso, as listas a seguir são de grande importância. A magia com velas pode ser feita no seu altar, mas, como muitos rituais requerem que as velas sejam deixadas acesas por um determinado período, pode ser uma boa ideia usar um outro altar. Pode ser uma mesa de centro ou de canto, uma caixa, a parte de cima de uma comoda. Quase qualquer coisa pode ser utilizada. Você precisará de uma vela de altar branca, com a imagem do deus e da deusa, uma de cada lado, se desejar. Em frente, ficarão o incensário, a água e o sal. Esses são os objetos básicos. Vejamos agora um típico ritual com velas. O feitiço para conseguir o amor de outra pessoa é um bom exemplo. Do lado esquerdo do altar, coloque a vela representando quem está fazendo o pedido, ou seja, o solicitante, você mesmo ou a pessoa para quem você estiver fazendo o ritual. Do outro lado do altar, coloque a vela que representa a pessoa que deseja atrair. Simbolismo das cores na magia. Tabela 1. Cores astrais: signo solar, data de nascimento, cor primária, cor secundária, áreas de 21 de março a 20 de abril. Branco, rosa, touro de 21 de abril a 20 de maio, vermelho, amarelo, gêmeos de 21 de maio a 20 de junho, vermelho. Azul, câncer de 21 de junho a 21 de julho, verde, marrom, leão de 22 de julho a 22 de agosto, vermelho. Verde, virgem de 23 de agosto a 22 de setembro, dourado, preto, libra de 23 de setembro a 22 de outubro, preto, azul, escorpião de 23 de outubro a 21 de novembro, marrom, preto. Sagitário de 22 de novembro a 21 de dezembro, dourado, vermelho, capricórnio de 22 de dezembro a 20 de janeiro, vermelho, marrom, aquário de 21 de janeiro a 19 de fevereiro, azul, verde, peixes de 20 de fevereiro a 20 de março, branco, verde. Tabela 2.
O simbolismo das cores: cor características: branco pureza, verdade, sinceridade; vermelho força, saúde, vigor. Amor sexual: azul claro tranquilidade, compreensão, paciência; saúde: azul escuro impulsividade, depressão, instabilidade; verde finanças, fertilidade, sorte; dourado amarelo atração, persuasão, encanto, confiança; marrom hesitação, incerteza, neutralidade. Rosa honra, amor, moralidade; preto infortúnio, perda, discórdia, confusão; púrpura tensão, ambição, progresso nos negócios; poder prateado cinza, cancelamento, neutralidade, paralisação; laranja encorajamento, adaptabilidade, estímulo, atração; amarelo esverdeado doença, covardia, ira, ciúme, discórdia. Tabela 3. Os dias da semana: dia da semana, cor domingo amarelo, segunda-feira branco, terça-feira vermelho, quarta-feira púrpura, quinta-feira azul, sexta-feira verde, sábado preto. Quero frisar que você nunca deve tentar interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Sendo assim, não deve realizar um ritual como este, visando uma pessoa específica. A segunda vela deve representar apenas o tipo de pessoa que você deseja atrair. Por exemplo, você pode usar uma vela rosa se desejar alguém amável e carinhoso, uma vermelha para atrair alguém cheio de energia sexual. Ou então pode usar uma vela da cor do signo de Câncer para representar alguém sensível e caseiro. Uma vela de Leão para um líder vigoroso, uma vela de Virgem para alguém analítico e meticuloso. É claro que você não vai conseguir reunir em uma ou duas velas coloridas todas as características que possa desejar num parceiro, por isso pode preferir usar apenas uma vela branca. Qualquer que for a vela que utilizar, você pode enumerar os seus desejos enquanto estiver preparando a vela. Veja a seguir. Para saber que vela usar para representar o solicitante, à esquerda, verifique a tabela 1, de acordo com a data de nascimento. As duas velas devem ser preparadas antes do ritual. Para isso, unte-as com óleo. Se não puder usar óleos especiais para untar velas, use azeite de oliva comum. Esfregue as velas do centro para as extremidades. Veja a figura 11.2, concentrando-se na pessoa que ela representa enquanto faz isso. Visualize a si mesmo, ou a pessoa que fez o pedido, enquanto esfrega a primeira vela. Fale mentalmente o seu nome, dizendo que essa vela o representa, ou representa a pessoa em questão. Quando estiver preparando a segunda vela, você não dirá um nome, mas se concentrará nos atributos que deseja encontrar na pessoa que pretende atrair. Perto dessas velas astrais, coloque uma vela vermelha. A tabela 2 diz que o vermelho significa força, saúde, vigor e amor sexual. A vela vermelha, portanto, vai assegurar que ambos, você e a pessoa, sejam atraídos um para o outro pelas razões que você já tem em mente. Agora, para a parte da atração propriamente dita, coloque, ao lado da sua vela astral, uma vela dourada. A tabela 2 diz que o dourado, ou amarelo, é usado para atração, persuasão, encanto e confiança. Portanto, por meio dos seus encantos e de sua confiança, você vai atrair a pessoa que deseja, persuadindo-a a vir até você. Seu altar estará montado de acordo com o diagrama a seguir. Figura 11.2. O ritual é iniciado quando você lança o círculo ao seu redor e ao redor do altar, com o atame, consagrando-os em seguida, como de costume. Em seguida, você deve meditar por alguns instantes naquilo que deseja realizar. Acenda a vela que representa o solicitante e diga: aqui está, nome do solicitante. Esta vela representa-o. Essa chama brilha como brilha o seu espírito. Acenda a vela vermelha número 1 e diga: o amor de nome é grande e é mostrado aqui. É um amor forte e almejado por muitos. Acenda a vela astral do amor desejado e diga: este é o coração da pessoa que ele amará e desejará. Eu a visualizo diante de mim. Diagrama de um altar. Acenda a vela vermelha número 2 e diga: o amor que ela tem por nome do solicitante
cresce com esta chama. Ele brilha como a luz e é atraído em direção a ela, e grande é o amor que um tem pelo outro. Acenda a vela dourada e diga: aqui um é atraído para o outro. Assim é o amor entre eles, e todos sentem a sua atração. Essa vela queima e atrai um para perto do outro. Poderosa é a persuasão. Ele sente a atração sempre, o pensamento dela é constante. Seus dias são longos com saudades dela, suas noites são preenchidas com desejos. Serem apenas um, juntos, é tudo o que ele deseja. Serem apenas um, para sempre, em sua necessidade imediata. Ele, não encontrará descanso até ao lado dele, estar. Cada desejo dele, ela, e, a tenderá a servir, viver, e não morrer. Ele, não pode lutar contra uma atração tão forte, e nem pensaria em lutar. Ele, deseja, mas segue o curso até ela, e, no fim de sua jornada. Como o sol que se levanta, assim será o amor dele, por ela, e, quando o sol baixar, ali ele, estará. Sente-se por um instante antes de apagar as velas, que devem ser sopradas e não apagadas com os dedos. Repita o ritual todos os dias, movimentando a vela astral e a vermelha número 2 aproximadamente 3 cm em direção à vela do solicitante, cada vez. Continue assim, diariamente, até que a vela astral e a vermelha número 2 finalmente encostem na vela do solicitante. Você talvez detete as qualidades da magia simpática no ritual descrito. Isso é típico da magia com velas. Não há, obviamente, espaço suficiente nesta lição para descrever todos os rituais possíveis. Você poderá criar os seus próprios rituais ou consultar o meu livro practical Candle Burning Rituals, Liulin Publications, 1982, que contém rituais para quase 30 necessidades diferentes. A magia com velas pode ser feita por um coven, com uma ou duas pessoas falando as palavras necessárias e acendendo e movimentando as velas, quando for necessário. A magia de amor. Os chamados filtros e poções de amor são provavelmente a forma de magia que mais atrai o interesse das pessoas. Mas a grande maioria deles não passa de ficção. No entanto, existem rituais que dão resultado. Um dos mais conhecidos e eficazes é aquele que envolve o uso de bonecos. Esses bonecos representam os amantes. Assim como em qualquer magia simpática, o que for feito para os bonecos também afetará os amantes. O boneco é feito de tecido e especialmente preparado. Trata-se de uma figura simples cortada em 2 pedaços de tecido, figura 11.3. Enquanto corta o tecido, você deve se concentrar na pessoa que ele representa. Depois, você pode bordá-lo ou pintá-lo, acrescentando traços faciais e outras características, como barba e bigode, cabelos compridos, etc. Até mesmo o signo astrológico da pessoa pode ser adicionado. Se você não souber bordar, desenhe tudo isso com um marcador ou uma caneta hidrocor. Depois, costure o boneco deixando apenas uma abertura em cima, figura 11.4. O boneco deve, então, ser preenchido com ervas, enquanto você se concentra na pessoa que ele representa. Ervas como verbena, matricária, artemísia, mil-folhas, valeriana, botões de rosa, sabugueiro ou damiana podem ser usadas. Essas são as ervas regidas por Vênus. Depois de acrescentar as ervas, pode-se costurar a abertura na cabeça do boneco. Figura 11.3. Figura 11.4. 2 bonecos devem ser preparados dessa maneira, um representando o masculino e outro, o feminino. Toda essa preparação deve, naturalmente, ser feita dentro de um círculo, por um indivíduo ou por todo o coven. Como você está procurando o seu par ideal, assim como acontece com a magia das velas, você deve fazer um boneco com todas as qualidades que procura. Ele não tem nome, mas pode exibir características físicas, por exemplo, cabelo loiro,
E ser feito com todos os atributos que você tiver em mente. Lembre-se, essa é uma magia forte. É para um relacionamento sério. Sendo assim, não a utilize com o intuito de atrair alguém apenas para um breve romance. Quando estiverem prontos, coloque os bonecos no altar, um à esquerda da lâmina da sua espada, ou atame, e o outro à direita. Eles devem estar de frente para a arma. Coloque também uma fitinha vermelha no altar, de meio metro de comprimento. Figura 11.5. Solicitante, ó, poderoso Deus e poderosa deusa, ouça agora a minha súplica a ti. Minha súplica pelo verdadeiro amor de nome e por seu desejo. O solicitante pega um dos bonecos e, mergulhando os dedos na água salgada, borrifa-o com ela. Em seguida, passa o boneco pela fumaça do incenso, virando para que todas as partes sejam atingidas. Enquanto faz isso, diz: Solicitante, eu chamo este boneco pelo nome de nome do solicitante. Ele é essa pessoa em todos os sentidos. Assim como ela vive, da mesma forma viverá esse boneco. Qualquer coisa que eu faça para este boneco, será feito a ela também. O solicitante recoloca o boneco no lugar e pega o outro. Espalha o sal sobre ele e o passa pelo incenso, enquanto diz: Solicitante, este boneco é o parceiro desejado. Ele é essa pessoa em todos os sentidos. Assim como ele vive, do mesmo modo viverá esse boneco. Qualquer coisa que eu faça a este boneco, também será feito a ele. O solicitante recoloca o boneco no lugar, em seguida ajoelha-se diante do altar com cada uma das mãos pousada sobre um boneco. Com os olhos fechados, visualiza as duas pessoas representadas pelos bonecos aproximando-se lentamente, encontrando-se, beijando-se e abraçando-se. Enquanto faz isso, sem nunca ter pressa, deve lentamente mover os dois bonecos ao longo da espada, em direção um ao outro, até que eles se encontrem. Nesse ponto, o solicitante deve abrir os olhos e segurar os bonecos juntos, virados um para o outro, e dizer: Solicitante, que eles possam ser atraídos um para o outro, firme e verdadeiramente. Para serem para sempre apenas um. Não serão mais separados, não estarão mais sozinhos, mas sempre juntos, como uma só pessoa. Em seguida, o solicitante deve colocar os dois bonecos juntos, no centro do altar, com a espada sobre eles. Pelos próximos 10 minutos mais ou menos, o solicitante, se for um bruxo solitário, ou o coven todo deve começar a dançar em volta do círculo e produzir a magia, como de costume, concentrando-se no objetivo de trazer as duas pessoas para junto uma da outra. Como alternativa, o solicitante, coven pode simplesmente se sentar em meditação e se concentrar na visualização das duas pessoas juntas, felizes, rindo, divertindo-se uma na companhia da outra e, obviamente, apaixonadas. Esse ritual deve ser realizado numa sexta-feira, durante o quarto crescente, e repetido nas 2 sextas-feiras seguintes. Se, ao consultar o calendário, perceber que não será possível fazer o ritual em 3 sextas do quarto crescente, então o realize numa sexta, depois na quarta-feira e em seguida na sexta-feira seguinte. Certifique-se de que o final do ritual seja o mais próximo possível da lua cheia. Entre os rituais, se o altar não puder ficar montado, com os 2 bonecos sobre ele, sob a espada, então devem ser embrulhados, juntos, de frente um para o outro, num tecido branco e limpo e colocados em algum lugar onde ninguém possa vê-los. Na última sexta-feira, após o término do ritual, continue como se segue. Solicitante, que, a partir de agora, o senhor e a senhora unam essas duas pessoas, assim como eu os uno aqui. Então, levante os bonecos e una-os com uma fita vermelha, passando-a diversas vezes ao redor deles e dando um nó. Solicitante, agora eles serão um para sempre, exatamente como os deuses o são. Que um se torne verdadeiramente parte do outro. Que pareçam incompletos se estiverem separados. Que assim seja.
Os bonecos, amarrados um ao outro, são colocados sob a espada mais uma vez e deixados ali por alguns instantes, enquanto o solicitante medita, sem cânticos ou dança desta vez. Depois de completar esse ritual, os bonecos devem ser embrulhados num tecido branco e limpo e guardados onde nunca serão desamarrados. A magia sexual. Esta é uma das mais poderosas formas de magia, pois a magia sexual lida com forças vitais. O Dr. John Mumford, em seu livro Sexual Ocultismo, afirma que o mais importante evento psicofisiológico da vida de um ser humano é o orgasmo. A magia sexual é a arte de usar o orgasmo, na verdade, a experiência sexual como um todo, para propósitos mágicos. A magia sexual bem-sucedida promove a interação de 4 fatores. 1. Todos os aspectos da percepção extrasensorial são intensificados durante a excitação sexual. 2. Imediatamente antes, durante e depois do clímax, a mente está num estado de hipersensibilidade. 3. O prolongamento do pico sexual facilita o acesso ao reino do inconsciente. 4. Durante o orgasmo, muitas pessoas sentem uma atemporalidade e a total dissolução do ego, acompanhadas pela sensação subjetiva de serem absorvidas pelo parceiro. O ato sexual é, obviamente, a maneira melhor e mais natural de se gerar o poder necessário para se fazer magia. O processo completo da cópula segue um padrão. Começa lentamente e aos poucos se intensifica, ficando cada vez mais rápido, até a explosão final do clímax. Dentro de um círculo, isso pode ser feito por um único casal, por todo o coven ou por um bruxo solitário, como será visto. Comecem, como de costume, com uma breve meditação sobre aquilo que desejam realizar. Em seguida, tomem posição, com homens e mulheres em pares, ajoelhados e olhando um para o outro. Explicarei o processo do bruxo solitário um pouco mais adiante. Com os olhos fechados, passem as mãos lentamente pelo corpo do parceiro, afagando e acariciando. Isso não deve ser feito com pressa, e o objetivo, naturalmente, é provocar a excitação sexual. Quando estiver pronto, o homem deve se sentar de pernas cruzadas, com a mulher sentada sobre ele, de frente e com o pênis do parceiro dentro de si. Em seguida, ela deve fazer um suave movimento para trás e para frente. O homem deve tentar manter a ereção sem chegar ao clímax. Nesse ponto, a concentração passa a ser o alvo da magia, o que também ajudará a adiar o orgasmo, a parte de visar o propósito. Visualize a imagem necessária em sua mente e se concentre nela. Continue assim, gerando o poder dentro de si, você certamente sentirá ele sendo gerado e retarde o orgasmo tanto quanto possível. Quando o homem sentir que não pode mais retardá-lo, ele deve se jogar para trás e se deitar no chão. Enquanto chega ao clímax, ele deve liberar o poder, na verdade, vê-lo, com seu olho mental, jorrando dele como um jato de luz branca. A mulher deve se esforçar para chegar ao orgasmo ao mesmo tempo, estimulando o clítoris com os dedos, se necessário. Ao chegar ao clímax, ela deve cair, com cuidado, para trás e se deitar no chão, como o companheiro, ainda unidos, por diversos minutos. Se o homem tiver dificuldade para controlar a ejaculação, é melhor que ele se deite de costas no chão logo de início, depois das preliminares, para que a mulher se ajoelhe sobre ele e movimente-se conforme ele indicar. Como John Mumford afirma, se fizermos uma analogia entre o orgasmo e o lançamento de um foguete para a Lua, isto é, o clímax, então é um fato inequívoco que, no que diz respeito ao sistema neural, o método pelo qual o foguete sexual é lançado é absolutamente irrelevante. Todo o sistema nervoso está voltado para essa explosão no espaço interior. A ignição sexual, seja por meio da masturbação, da homossexualidade ou da heterossexualidade, é irrelevante. Somente o resultado final, o orgasmo, é importante, e qualquer forma de comportamento sexual é um meio para se chegar ao fim. Para o bruxo solitário, portanto, a resposta é a masturbação.
lembrando-se que se deve conter o orgasmo o máximo possível. Quanto mais o bruxo puder contê-lo, maior será o poder gerado. Claro que existem outras alternativas para os casais. Pode ser que a mulher esteja em seu período de menstruação, que o casal seja do mesmo sexo, que exista alguma outra forte razão pela qual o real intercurso sexual não possa ocorrer. E vamos tentar esquecer a abstinência vitoriana que muitos de nós cultivamos devido à religião cristã. Uma outra alternativa é a masturbação mútua. Uma outra é o sexo oral. Mais uma citação do Dr. Manford: qualquer repugnância ao sexo oral entre os ocidentais decorre de uma confusão muito comum entre secreções corporais, substâncias sem utilidade que o corpo elimina, e secreções sexuais, fluidos ricos em nutrientes. A bioquímica descobriu que o sêmen fresco contém grande quantidade de cálcio, ferro, fósforo e vitamina C. O sexo oral pode ser especialmente apropriado, claro, quando todas as chances de gravidez precisam ser eliminadas. Eu já enfatizei a importância da limpeza corporal na magia. Quando se trata de magia sexual, isso é mais importante ainda. A magia sexual também pode ser muito útil para auxiliar na adivinhação e na projeção astral. Se for usada para energizar uma corda, a mulher deve dar o primeiro nó, o homem o segundo e assim por diante. Em seguida, a corda deve ser passada em volta do casal, amarrando-os juntos enquanto o orgasmo se aproxima. Como última consideração a respeito da magia sexual, essa é só uma das muitas formas de se trabalhar com magia. Caso sinta que ela não é para você, então não faça uso dela. É muito simples. Ninguém está dizendo que você tem que usar a magia sexual se for um bruxo. Você não precisa. Do mesmo modo, se quiser usá-la, mas sente que não fica à vontade para praticá-la com o coven, então a utilize apenas individualmente. O mais importante, assim como em tudo na bruxaria, é que você se sinta à vontade com o que estiver fazendo. Não deve ser coagido a fazer coisa alguma. Encantamento de amarração. Esse tipo de encantamento é usado para evitar que alguém revele um segredo. Essa também é uma forma de magia simpática. Uma estatueta de argila, barro ou cera pode ser usada, assim como um boneco de tecido. Durante o ritual, a estatueta ou o boneco recebe o nome da pessoa que representa. Em seguida, com as palavras apropriadas, o bruxo costura a boca da estatueta ou do boneco com agulha e linha de seda vermelha. Ele encerra o ritual enrolando a linha ao redor do boneco. E o alvo em mira deve ser a concentração no fato de que a pessoa não será capaz de falar sobre o assunto proibido, qualquer que seja ele. No final do ritual, o boneco é colocado num lugar seguro, embrulhado num tecido branco. Enquanto a linha estiver enrolada no boneco, a pessoa representada por ele continuará amarrada. Proteção. Até a pessoa mais amigável do mundo pode ter inimigos. Eles podem ter ciúmes dela, podem interpretá-la mal ou simplesmente não gostar do jeito como usa o cabelo. Muitas pessoas me disseram: eu não preciso de proteção. Não tenho nenhum inimigo. Mas existem inimigos como os descritos aqui. Inimigos de quem você nem mesmo terá conhecimento. Podem ser gentis e educados quando estiverem na sua frente, mas cruelmente invejosos quando você lhes der as costas. Como poderá proteger a si mesmo de sua negatividade? Como se protegerá se algum indivíduo mal-intencionado decidir fazer magia contra você? Você não vai querer causar nenhum mal a ele, mas certamente vai querer se proteger. A melhor forma de fazer isso é usar a garrafa das bruxas. Esse é um feitiço de defesa antigo, conhecido graças a tradições e crenças populares. E é realizado pela própria pessoa. A ideia é proteger-se e, ao mesmo tempo, enviar de volta qualquer coisa que estejam lhe enviando. Você nunca deve causar mal a ninguém, nem procurar vingança, mas com certeza deve proteger a si mesmo. Para fazer uma garrafa das bruxas, use um frasco de vidro ou uma garrafa. Encha até a metade com objetos pontiagudos,
cacos de vidro, lâminas de barbear antigas, parafusos e pregos enferrujados, alfinetes, etc. Em seguida, complete a garrafa com sua urina. Se for uma mulher, você deve colocar junto um pouco do seu sangue menstrual. Depois, tampa a garrafa e sela-a com fita adesiva. Em seguida, você deverá enterrá-la no solo, a pelo menos 30 cm de profundidade, num lugar isolado, onde ninguém possa encontrar. Se morar na cidade, então valerá a pena sair da cidade e encontrar um local mais tranquilo para enterrá-la. Enquanto a garrafa permanecer enterrada e não for quebrada, você estará protegido de qualquer mal direcionado contra você. Ela funciona mesmo que o mal tenha sido enviado por um grupo, não só uma pessoa. E não somente lhe protegerá, como também refletirá de volta o mesmo mal ao seu remetente. Por isso, quanto mais lhe quiserem prejudicar, mais prejudicarão a si mesmos. Essa garrafa pode durar indefinidamente, mas, para não correr riscos, eu sugeriria que o ritual fosse refeito uma vez por ano. Com o atual progresso imobiliário, você nunca saberá quando a sua garrafa poderá ser desenterrada ou acidentalmente quebrada. A forma do ritual. Como você já deve ter percebido, existem muitas formas de se praticar magia. Muito mais do que este livro pode conter nesta única lição. Ainda não discutimos a respeito da magia de cura, mas trataremos desse assunto na lição 13. Não tenha medo de experimentar, entretanto, faça as suas experiências com segurança. Nenhuma das magias que recomendei envolvem a conjuração de alguma entidade nociva, desconhecida ou imprevisível. Evite esse tipo de magia, pois, do contrário, você pode acabar em sérios apuros. Quando realizada corretamente, a magia wicana é tão poderosa, talvez mais, quanto qualquer outro tipo de magia. Vamos recapitular a forma básica de um ritual para se praticar magia. Lance o círculo cuidadosamente. Se se tratar de um encontro regular de Sba, reforce o círculo antes de iniciar a magia. Nunca quebre o círculo enquanto estiver praticando magia. O seu poder poderá vazar e ninguém sabe o que pode ser atraído. Discuta o que vai ser feito e assegure-se de que todos estão cientes do que será realizado. Decida as palavras exatas dos cânticos escolhidos e qual será a palavra-chave para a liberação do poder. Comece com uma breve meditação na qual possa visualizar a história por completo, a mudança da situação atual até a circunstância final, desejada. Gere poder com qualquer uma das práticas a seguir ou com uma combinação de várias delas: dança, cânticos, magia com cordas, magia sexual, magia das velas, magia com bonecos. Tenha um alvo em mira, visualizar o resultado final. Libere o poder. Essa foi uma lição muito importante. Por favor, estuda muito bem. Você está prestes a colocar em prática tudo o que aprendeu. Talvez essa seja uma boa hora para começar a fazer uma revisão completa de tudo o que leu até agora. Volte e releia as suas lições. Lembrete importante. Nesta lição e na próxima, e nas questões avaliatórias, dou exemplos de magia de amor. Por favor, lembre-se sempre de que nunca se deve fazer magia de amor para uma pessoa específica. Se fizer isso, estará interferindo no livre-arbítrio dela. Estará forçando-a a fazer algo que, por vontade própria, não faria nem desejaria. O único tipo de magia de amor permitido é aquele que não visa ninguém em especial, que traz alguém até você, sem saber exatamente quem será. Entretanto, seria melhor ainda se você trabalhasse para si mesmo, tornando-se mais atraente de um modo geral, em vez de tentar mudar os sentimentos de alguém. Questões da lição 11. 1. Quais métodos mágicos provaram ser eficazes para você? 2. Relata algumas das suas experiências e alguns dos efeitos posteriores ou secundários dos seus trabalhos de magia. 3. Escreva alguns cânticos que funcionaram bem em seus trabalhos de magia.
4. Desenhe um boneco que será usado no ritual. Com o que ele será preenchido. 5. Desenhe a disposição dos objetos, no seu altar, para a magia com velas. Que cores de velas você usa para cada trabalho? Mantenha um registro das datas em que realizou os rituais e os seus resultados. Procure as melhores combinações em almanaques específicos, como influências planetárias, cores, dias da semana, etc. 6. Ilustre e explique como você cria o seu círculo para o trabalho mágico. 7. Explique qual o seu método para atrair o poder. Questões avaliatórias sobre a lição 11.1. O que é magia? B. Como se preparar para praticá-la antes de entrar no círculo? C. Quando a usar? 2. Como e quando criar um cone do poder? 3. Escreva um cântico para conseguir uma sentença justa num processo judicial. B. Propiciar o aumento da extensão das terras de um fazendeiro e C. Recuperar bens roubados. Qual seria a palavra-chave para liberar o poder em cada um desses casos? 4. Uma mulher foi abandonada pelo marido, que fugiu com a melhor amiga dela. Ele a deixou com 3 filhos pequenos e uma pilha de contas para pagar. Explique em detalhes que magia você faria para ela, descrevendo o método, toda a história que planejaria, do presente até a situação desejada, o cântico e a palavra-chave. 5. Escreva um breve parágrafo explicando por que os cânticos e as rimas são importantes. 6. Suponhamos que você seja um ou uma bruxo. Solitário. A. Um amigo querido. A. Procura pedindo ajuda. Que conselho você lhe daria? Lembre quem seria a melhor pessoa para praticar essa magia. Leituras recomendadas. Practical Candle Burning Rituals, de Raymond Buckland. Leituras complementares. Sexual Ocultism, de John Manford. Magical Herbalism, de Scott Cunningham. Earth Power, de Scott Cunningham. Lição 12. O poder da palavra escrita. Na última lição, tratei do poder da palavra falada, como é possível, por meio de cânticos e da rima, criar um cone de poder para se fazer magia. Agora, vamos examinar o poder da palavra escrita. Na Idade Média, quando milhares de pessoas foram mortas, acusadas de bruxaria, muitos, incluindo altos dignitários da Igreja, praticavam a magia abertamente. A razão por que eram capazes de fazer isso tão livremente reside na palavra de prática. A bruxaria era uma religião e, consequentemente, uma rival do cristianismo. A magia, porém, fosse cerimonial ou ritual, era somente uma prática e, portanto, não causava nenhuma preocupação à Igreja. Ela também era, por natureza, uma prática dispendiosa e complexa e, por esse motivo, ao alcance de poucos. Entre esses poucos seletos, havia muitos eclesiásticos, que não somente tinham tempo para a sua devotada perseguição aos bruxos, como também tinham acesso aos fundos necessários para a prática. Mágica. Bispos, arcebispos, até mesmo papas, eram conhecidos por praticar a arte da magia. O bispo Gerbert, que se tornou o Papa Silvestre I, era considerado um grande mago. Entre outros praticantes de magia incluíam-se o Papa Leão II, o Papa Honório III, o Papa Urbano V, Nicéforo, Patriarca de Constantinopla, Rudolf I, Imperador Alemão, Charles V, da França, os cardeais Cusa e Cajetan, Bernardo I della Mirandola, Bispo de Caserta, o Deiric de Fronsberg, Bispo de Trinde e muitos outros. Todos esses praticantes de magia trabalhavam sozinhos e guardavam seus métodos com todo zelo. Mantinham-nos longe dos olhos não só das autoridades de igreja, mas também de outros magos. Para proteger seus trabalhos de olhares curiosos, utilizavam alfabetos secretos, muitos conhecidos ainda hoje em dia e usados por bruxos e outros ocultistas. Por que os bruxos estariam interessados em usar essas formas de escrita? Alguns, talvez, por desejar o mesmo sigilo, mas a maioria por uma outra razão muito boa.
Uma maneira de infundir poder a um objeto é inscrever palavras nele enquanto direciona as suas energias para a escrita. Runas germânicas. Runas dinamarquesas, runas suecas ou nórdicas. Runas anglo-saxãs, runas Seax-Wicca. Vamos examinar primeiro as runas germânicas. Existem basicamente 24 runas diferentes, embora existam variações em diferentes áreas. Um nome comum para as runas germânicas é Futhark, devido às suas 6 primeiras letras, TH, corresponde a uma letra, U. O modelo escandinavo, dinamarquês e sueco-norueguês, ou nórdico, é composto de 16 runas, também com inúmeras variações. As runas anglo-saxônicas variam em número de 28 a 31. Na verdade, por volta do século IX, em Northumbria, encontramos 33 runas. O nome comum das runas anglo-saxónicas é Futor, também devido às suas 6 primeiras letras. Uma forma celta das runas é algumas vezes empregada pelos covens garderianos e celtas. As runas saxãs são as preferidas da Seax-Wicca. The Complete Book of Saxon Witchcraft, Raymond Buckland, Samuel Weiser, Nova York, 1974. Quando escreve na escrita comum do dia a dia, você normalmente não está concentrado no que faz. Está tão acostumado a escrever que pode deixar a mente divagar. Sua mão quase escreve sozinha. Mas isso não acontece ao escrever num alfabeto estranho, que não conhece muito bem. Nesse caso, precisa se concentrar, manter a mente focada no que está fazendo. Por isso, quando utiliza uma forma de escrita em comum, você pode direcionar a sua energia, o seu poder, para aquilo que estiver realizando. As runas. Os magos usavam a escrita rúnica para carregar, com poder, tudo o que precisavam: suas espadas, incensários, bastões, atames, sinos, cornetas, tridentes, etc. Eles escreviam palavras de poder até mesmo em suas túnicas e em seus chapéus. Você deve ter feito algo parecido ao preparar o seu atame, entalhando o cabo ou gravando a lâmina com o seu nome ou com o seu monograma mágico. Isso ajudava a imprimir o seu poder pessoal no instrumento. A palavra runa significa mistério ou segredo no inglês antigo e em línguas relacionadas. Ela está certamente impregnada de nuances e por uma boa razão. As runas nunca foram uma escrita estritamente funcional. Desde suas mais antigas adaptações para o uso germânico, elas serviam para usos rituais e divinatórios. Pelo que parece, nenhum outro alfabeto sofreu tantas variações quanto o rúnico. Existem 3 tipos principais: o germânico, o escandinavo e o anglo-saxão. Cada um, por USA vez, tem várias subdivisões de variações, veja a página anterior. Ogham Betuisnian. Os antigos celtas e seus sacerdotes, os druidas, tinham a sua própria forma de alfabeto. Ele era conhecido como Ogham Betuisnian. Tratava-se de uma forma extremamente simples e era mais usado para entalhar madeira e pedra do que para a escrita em geral. Com uma linha central, ele servia especialmente para entalhar a extremidade de uma pedra ou de um pedaço de madeira. Alfabeto Ogham Betuisnian. OI. Os hieróglifos egípcios. A prática de muitas ordens mágicas, do passado e do presente, baseia-se no Antigo Egito. Para elas, claro, os hieróglifos egípcios são a forma ideal de alfabeto mágico. O livro de Sir Wallis Budge, Egyptian Language, é uma obra de referência útil nesse caso. A seguir, está o alfabeto egípcio básico. Os magos da Idade Média usavam uma variedade de alfabetos mágicos, registrados em vários grimórios antigos, termos do antigo francês que significava gramática, livros de rituais do mago, que ainda existem em bibliotecas e coleções particulares da Europa e da África. Hieróglifos egípcios. O alfabeto tebano.
A escrita tebana, também conhecida como honoriana, foi um alfabeto popular muito usado pelos bruxos garderianos, entre outros. É conhecido, incorretamente, como as runas das bruxas, não é rúnico de forma alguma, na verdade, e como o alfabeto das bruxas. Alfabeto tebano. Atravessando o rio. Este alfabeto era usado quase que exclusivamente pelos magos cerimoniais, embora ocasionalmente um bruxo o use como talismã. Alfabeto atravessando o rio. O alfabeto angélico, também conhecido como alfabeto celestial, este é outro tipo usado quase que exclusivamente por magos cerimoniais. Alfabeto angélico. O alfabeto malachim, algumas vezes chamado de língua dos magos, quase que exclusivamente usado pelos magos cerimoniais. Alfabeto malachim. O alfabeto picto. A escrita pectiuita. Mais informações sobre essa tradição escocesa na lição 15. Tem duas formas interessantes de escrita mágica. Uma é uma variação das runas e a outra é baseada na antiga e ornamental escrita picta. Ambas são apresentadas neste livro pela primeira vez. Assim como outras runas, a escrita picta é composta apenas de linhas retas. O modo como as linhas são combinadas, entretanto, exige algum estudo. Basicamente, elas têm uma pronúncia fonética, ou seja, são escritas da maneira como são pronunciadas. 13. Agora, vamos dar uma olhada na pronúncia do som das vogais. O I pode ser fechado, como em seu e ler, ou aberto, como em seu e quer. O U pode ser fechado, como em sua e bolsa, ou aberto como em sol e bola. Ao se colocar o traço sobre a letra, podemos indicar o som aberto e diferenciá-lo do som fechado. É assim que as runas pictas são indicadas. Alfabeto picto. Podemos ir um passo além com essas runas. As vogais são pronunciadas de modo diferente quando se coloca o til, como em pão e põe, ou quando são seguidas apenas pelas letras M e N, como no caso das palavras mento, sempre, impresa SO, bom e mundo. Para indicar isso, o símbolo é usado sobre a vogal. Por fim, as vogais I, U são pronunciadas de maneira diferente quando fazem parte de ditongos, como em caixa ou torro. Nesse caso, as letras I, U são semivogais e por isso levam o sinal, como é mostrado abaixo. Vogais e ditongos do alfabeto picta. Se isso parecer complicado no início, tenha paciência. Você descobrirá que, com um pouco de prática, fica bem mais fácil. Caso simplesmente não consiga, mesmo depois de tentar várias vezes, escreva as palavras letra por letra, sem se preocupar com a fonética. Mas, antes, tente de fato, por favor. Uma observação final com relação às vogais. Como no hebraico, nas runas pictas as vogais são escritas acima da linha, não ao lado das consoantes, como a seguir. SVGIS-SA escrer ITSCINDLIN. Segue o alfabeto completo das runas pectiuita. Você perceberá que não existe C, Q ou X. A razão é a pronúncia fonética. Na língua portuguesa, o C é pronunciado como S, como em céu, ou como K, casa, por isso não há necessidade do C. Do mesmo modo, o Q é pronunciado como K, quero, e o X é pronunciado como CH, xadrez, ou como KS, táxi, sendo assim eles não são necessários. Runas individuais são usadas para representar os sons CH, LH, NH, RR e SS. Seguem alguns exemplos da pronúncia fonética desse alfabeto. Coisa ensino escolha rápido caixa. Espero que você perceba que usar esses alfabetos não é tão difícil quanto parece. Na verdade, pode ser bem divertido. Outros exemplos podem ajudar, estes são exemplos de como
As runas Pectiwita são usadas. Como você pode ver, as letras desse alfabeto são muito bonitas. Alguns bruxos dão um passo além e colocam todas as letras juntas, usando o sinal de mais para indicar as separações. Advertência: não incline as runas, estas ou quaisquer outras, ao escrevê-las. Mantenha todas na vertical. Os pictos também eram conhecidos por escrever as letras na forma de elaborados arabescos. Essa escrita é muito mais simples do que as runas descritas anteriormente, porque não é fonética e as vogais são mantidas no mesmo nível das consoantes. É simplesmente uma questão de substituir o símbolo picto pela letra correspondente. Os símbolos são mais elaborados, entretanto, e você precisará ter cuidado ao desenhá-las para evitar confusão. Os talismãs e amuletos. Um talismã é um objeto feito pelo homem, dotado de poderes mágicos, especialmente para prevenir o mal ou trazer sorte ao seu portador. Nesse sentido, um rosário, um crucifixo, uma medalha de São Cristóvão, etc. são talismãs. Mas, como você já sabe, a magia mais poderosa é aquela que a pessoa realiza para si mesma. Do mesmo modo, o talismã mais poderoso é aquele feito por quem vai usá-lo. Um talismã feito por outra pessoa nunca será tão forte quanto aquele confeccionado para si mesmo. De acordo com a Golden Dawn, ou Ordem Hermética da Aurora Dourada, o talismã é uma imagem mágica carregada com a força que ela representa. Ele é carregado por meio de 1. Inscrições e 2. Consagração. O talismã pode ter qualquer formato, mas primeiramente vamos dar uma olhada no material do qual o talismã é feito. Um talismã pode ser feito praticamente de qualquer material: papel, prata, cobre, chumbo, pedra, mas, por tradição, alguns materiais são mais apropriados do que outros, e o seu uso infundirá ao talismã de mais poder. Por exemplo, como você já sabe, cada dia da semana é regido por um planeta. Domingo é regido pelo Sol, segunda-feira, pela Lua, terça-feira, por Marte, quarta-feira, por Mercúrio, quinta-feira, por Júpiter, sexta-feira, por Vênus, sábado, por Saturno. Sendo assim, cada planeta também é, por sua vez, associado a um metal. O Sol é associado ao ouro, a Lua à prata, Marte ao ferro, Mercúrio ao Mercúrio, Júpiter, ao estanho, Vênus, ao cobre, Saturno, ao chumbo. Graças às tabelas de correspondências apresentadas na lição anterior, na seção sobre magia com velas, você já sabe quais características são associadas a cada dia da semana e pode, portanto, correlacionar essas características aos metais. Domingo, Sol, ouro, sorte, esperança, dinheiro. Segunda-feira, Lua, prata, comércio, sonhos, roubo. Terça-feira de Marte, ferro, matrimônio, guerra, inimigos, prisão. Quarta-feira, Mercúrio, débito, medo, perda. Quinta-feira de Júpiter, estanho, honra, riqueza, vestuário, desejos. Sexta-feira de Vênus, cobre, amor, amizade, estranhos. Sábado, Saturno, chumbo, vida, construção, doutrina, proteção. Sabendo-se, por exemplo, que a sexta-feira é associada ao amor, regida por Vênus, e que o metal de Vênus é o cobre, você já sabe que, para um talismã do amor ter um efeito maior, ele deve ser feito de cobre numa sexta-feira. O Mercúrio é mais problemático por ser um metal líquido. Poderia ser usado dentro de um frasquinho, ou algo parecido, feito de outro metal, mas é mais comum, e muito mais fácil, substituí-lo por ouro, prata ou por um pergaminho. Atualmente o alumínio também é um substituto para o mercúrio. O ouro, a prata e o pergaminho também podem ser usados no lugar de outros metais, se não for possível obtê-los, mas, obviamente, o metal diretamente relacionado ao planeta é a melhor opção. Nem sempre é fácil encontrar apenas um pedaço do metal certo, mas não desista. Lojas de artesanato têm uma enorme variedade deles, especialmente o cobre.
Também já vi talismãs muito criativos. Por exemplo, um talismã impresso numa moeda de $1. Quando o metal mais apropriado é a prata, numa moeda de cobre ou até mesmo numa colher de cobre, quando esse é o metal mais apropriado para a confecção do talismã. Escolhido o metal, o que você deve inscrever nele. Existem muitos exemplos de talismãs em livros de ocultismo ou em antigos grimórios, como deveria ter a Lesser Keys of Solomon, de Black Poulet, Le Dragon Rouge e outros. Entretanto, é completamente inútil apenas copiar esses desenhos sem saber os seus significados e a sua importância, ou sem personalizá-los. Você precisará fazer o talismã para si mesmo e para o seu problema. O formato mais comum de talismã é um disco de metal usado numa corrente como pingente. Num dos lados desse disco você inscreverá algo para personalizá-lo e, no outro, o seu objetivo. Deixe-me dar um exemplo. Jane Doe quer se casar. Ela já tem um namorado, sendo assim, não está à procura de um amor. Examinando as tabelas de correspondências, você verá que Marte é o planeta que rege o matrimônio. Jane precisa, portanto, de um talismã que lhe propicie um matrimônio. O metal de Marte é o ferro. Jane pode obter um disco de ferro e gravar nele ou pode optar por um material que o substitua, ouro, prata ou pergaminho. Ela personalizará o talismã, inscrevendo o seu nome e a sua data de nascimento num dos lados. Para ser mais específica, ela inscreverá o nome que usa na arte, em escrita rúnica ou em qualquer outro alfabeto mágico. Também poderá colocar o seu monograma mágico. Os símbolos do seu signo solar, do ascendente e do signo lunar, mais a regência dos planetas. Tudo isso pode ser organizado no disco, conforme mostra a figura 12.1. Entretanto, não existe um padrão que precise ser seguido, basta que as informações fiquem distribuídas de um modo estético. Uma alternativa é mostrada na figura 12.2. Figura 12.1. Figura 12.2. Enquanto cada um dos símbolos estiver sendo inscrito, Jane deve se concentrar em si mesma, visualizando-se como ela mais gosta de se ver, bonita, feliz, autoconfiante. No lado oposto do talismã, ela pode incluir símbolos tradicionalmente associados ao casamento, sinos de igreja, flores, alianças, corações, etc. Ou poderá incluir um sigilo, criado com quadrados numerológicos ou mágicos, como se segue. Segundo a numerologia, como já deve saber, o valor numerológico da palavra matrimony, 14, é 4 mais 1 mais 2 mais 9 mais 9 mais 4 mais 6 mais 5 mais 7 é igual a 47 igual a 11. Igual a 2, veja a lição 3. Agora basta criar um quadrado mágico contendo todos os números de 1 a 9, figura 12.3. Em seguida, iniciando pela primeira letra, M igual a 4, desenhe um pequeno círculo antes da linha, para indicar o início dela, e depois traça a linha dessa letra até a segunda letra, número A igual a 1. Continue assim até chegar à última letra da palavra. Existem 2 9 na palavra matrimony, letras I e R, sendo assim, pare e inicie neles interrompendo a linha com pequenas setas. Continue assim até a última letra e desenhe um outro círculo pequeno para indicar o final. No quadrado 2, o total numerológico, 47 é igual a 11 é igual a 2, desenhe um quadrado maior. O desenho completo ficará como na figura 12.4. Retirados os quadrados, ele ficará como na figura 12.5, que será o sigilo da palavra matrimony. Isso que Jane deverá inscrever num dos lados do seu talismã. Enquanto fizer isso, ela deverá concentrar os pensamentos no casamento, visualizar-se vestida de noiva, trocando alianças com o futuro marido, celebrando o unfesting, etc. Esse sigilo é muito mais poderoso do que se tivesse os símbolos tradicionais associados ao casamento, como sinos, corações e alianças. Figura 12.3. Figura 12.4.
Figura 12.5. Por acaso, os números do quadrado mágico usado como exemplo foram dispostos de tal maneira que a soma de cada uma das colunas dá o mesmo resultado, 15. E o total numerológico das três colunas, quando reduzido, totaliza 9. Figura 12.6. Figura 12.6. O dia associado ao matrimônio, conforme a tabela, é a terça-feira. Esse é, portanto, o dia no qual Jane deve confeccionar o seu talismã. Ela também deverá consagrá-lo numa terça-feira. A consagração é o segundo requisito para carregar o talismã. Ela não precisa fazer isso na mesma terça-feira, mas ambas as terças-feiras deverão ser durante a fase da lua crescente. A consagração que ela deve realizar deve ser igual à que foi apresentada na lição 4. Qualquer que seja o propósito do talismã, siga o mesmo procedimento. A. Identifique o dia e o metal associado ao seu pedido. B. Personalize um dos lados do metal. C. Escolha a palavra-chave. A partir do quadrado mágico, encontre o sigilo correspondente. D. Inscreva esse sigilo num dos lados do talismã, concentrando-se enquanto fizer isso, e consagre o talismã. Depois de o talismã ser consagrado, use-o no corpo por 3 dias e 3 noites. Você pode fazer isso prendendo a uma corrente e pendurando no pescoço, ou carregando num saquinho de seda. Pendurado perto do pescoço. Depois de 3 dias, você não precisará usar o talismã junto do corpo, poderá apenas carregá-lo no bolso ou na bolsa. Deverá, entretanto, dormir com ele embaixo do travesseiro todas as noites. A cada lua nova, limpe o talismã com uma substância para limpar metais. Caso o talismã seja feito de pergaminho, apenas esfregue-o levemente com uma borracha de látex. Se for de cobre, recomendo lavá-lo com sal e vinagre e depois enxaguá-lo com água limpa. A cada lua cheia, segure o talismã na palma da mão e exponha-o à luz direta da lua. Por direta, quer dizer que não convém que seja através do vidro de uma janela. Ou abra a janela ou deixe-o ao ar livre. Deixe-o exposto por aproximadamente 5 minutos de cada lado, enquanto concentra os pensamentos no propósito original para o qual ele foi feito. Se o dia estiver nublado e a lua não estiver visível, não haverá problema algum. O talismã também pode ser feito no formato de um anel. Geralmente esse formato tem o objetivo como inscrição principal e a personalização feita na borda. Faça-o de acordo com as mesmas instruções dadas anteriormente. Os amuletos. A diferença entre um talismã e um amuleto é que o talismã é feito pelo ser humano e o amuleto é algo natural. Uma pedra com um furo no meio, um pé de coelho, um trevo de 4 folhas, todos eles são amuletos. O objeto que os bruxos mais consideram como amuleto é uma pedra com um buraco natural no meio. Obviamente é algo relacionado à fertilidade, o buraco como um símbolo da vagina. Portanto, você não poderá criar um amuleto, poderá apenas adotar um. Se tiver um amuleto e então quiser gravar algo nele e consagrá-lo, como descrito anteriormente, aí sim ele se tornará um talismã, ou, se preferir, um amuleto talismânico. As canções, as danças e os jogos para os sabás. A música é fonte de muitos tipos de diversão. A criação da música por meio da voz ou de um instrumento é algo que causa uma grande satisfação em muitas pessoas, assim como o simples fato de ouvi-la. Muitos reclamam que não têm ouvido para música. É verdade que aqueles com talento para música são pessoas especiais, mas as pessoas que não têm esse mesmo talento também podem aprender a cantar por prazer e ouvir belas canções. A música folclórica, por exemplo, tem uma melodia simples e um ritmo claramente definido. Muitas canções e músicas da arte não têm melodias complexas e ritmos óbvios. As danças e as canções são, por tradição, associadas à bruxaria. Na verdade, a valsa deriva de uma antiga dança bruxa conhecida como La Volta. A maioria das canções e danças pode ser executada dentro do círculo, no entanto o ritual de purificação do círculo geralmente é realizado antes de qualquer dança ou jogo, com exceção, é claro,
da dança para gerar poder, realizada durante o trabalho mágico. Vamos primeiramente examinar a dança para gerar poder. A dança para gerar poder. Na lição 11, falamos a respeito do ritmo e de uma batida constante, e eu disse que, no Coven, poderíamos dançar ao redor do círculo, de Ozil, de mãos dadas ou sozinho. Na dança mais simples, o grupo simplesmente dá as mãos e segue, no sentido horário, ao redor do círculo, com um compasso do tipo esquerda-direita-esquerda, com cada um dos pés batendo no chão e os joelhos um pouco flexionados. Você descobrirá que isso propicia mais cadência, um ritmo para imprimir aos movimentos ao redor do círculo. O compasso mais popular da arte é o passo duplo, que inclui um leve movimento de balanço com a perna, para trás e depois para frente, antes de avançar. Os movimentos seriam como se segue. A dança para gerar poder. Comece com o pé esquerdo em direção ao 1, depois prossiga com o pé direito adiante até o 2, ainda atrás do esquerdo. Em seguida o pé esquerdo até o 3 e o pé direito em direção ao 4, agora o esquerdo para frente. Depois, o pé esquerdo em direção ao 5 e o pé direito em direção ao 6 e assim por diante. Pode parecer um pouco complicado no início, mas na verdade não é. Experimente. Você ficará surpreso ao perceber como é fácil aprender. Outros passos fáceis são: esquerda, salto, direita, salto, esquerda, salto, direita, salto, etc. Se tiver dificuldade com algum compasso, então solte o corpo e deixe-o-se ajustar naturalmente à música, ao canto ou ao ritmo. A ideia principal é dar os passos de maneira automática, para que você possa concentrar os pensamentos na magia propriamente dita. Em vez de dançar de mãos dadas, os membros do Coven também podem se abraçar pela cintura ou pelos ombros, formando um círculo estreito e fechado. Uma alternativa é dançar de braços dados, com o braço esquerdo sob o braço da pessoa à sua esquerda. Os membros do Coven também podem dançar individualmente, como faria um bruxo solitário. Essa dança pode ser um movimento para a frente, ao redor do círculo de Ozil, usando um dos compassos descritos, ou pode ser uma progressão gradual, em que as pessoas giram enquanto avançam, de Ozil. O giro pode ser uma marcha constante ou pode começar de forma lenta e ir aumentando de velocidade aos poucos. Advertência: só é preciso que a dança não cause vertigens, fazendo a pessoa perder o equilíbrio e cair sobre as velas ou quebrar o círculo. Para resumir, eu diria que, quanto mais simples for o compasso da dança, melhor ele será para realizar o trabalho mágico. Se estiver cantando enquanto dança, não tenha medo de bater o pé no chão com força, de acordo com o ritmo da música. Isso ajudará você a manter o ritmo e a gerar poder. E não se preocupe se, ao cantar, não tiver musicalidade. Na arte, o mais importante não é acertar sempre as notas, pois é o sentimento que conta. A dança em geral. A dança por diversão, dentro ou fora do círculo, não executada para acompanhar trabalhos de magias, inclui tudo o que descrevi e alternativas mais elaboradas. O giro em dupla pode ser divertido. Ele é realizado com dois bruxos, um de costas para o outro e com os braços enlaçados na altura do cotovelo. Nessa posição, eles vão girando ao redor do círculo e, ocasionalmente, um se curva para frente e levanta o outro do chão. O Lufu, ou a dança do encontro. Uma dança popular é o Lufu, uma palavra anglo-saxã que significa amor, que geralmente é realizada no início do encontro, especialmente se vários covens diferentes estiverem celebrando juntos um sabá. Nessa dança, algumas vezes chamada de dança do encontro, um líder, não necessariamente o sacerdote ou a sacerdotisa, conduz uma corrente de bruxos em que homens e mulheres se intercalam. O líder conduz a corrente, levando-a a dançar em círculo e a se mover aos poucos em direção ao centro, numa espiral. Quando chega ao centro, o líder faz a volta e começa a conduzir a corrente em espiral de novo, no sentido contrário. À medida que os membros do Coven passam por aqueles que avançam na direção contrária, devem se beijar.
A fila continua até que todos tenham se beijado. A música e as canções. Se um membro do coven souber tocar um instrumento, ótimo. Mas, se ninguém souber, tudo bem. Pode-se usar um tambor ou um pandeiro. Um bombo também pode ser útil ou alguma coisa como um tambor dos índios norte-americanos ou do Haiti, ou então um bodhran, tambor escocês e irlandês. Curiosamente, o nome antigo que os bruxos davam ao seu tambor era tabor, pronunciava-se teiber. Um tambor pode, na verdade, ser feito de forma muito simples. Bater-o também num certo ritmo já é o suficiente, especialmente para gerar poder. Violões, saltérios, instrumentos de cordas que se tocam com pequenas baquetas, gravadores, flautas, gaita de boca, flautas doces ou até mesmo chocalhos como maracás são todos bons instrumentos para se tocar em covens. Existem diversos livros bons, no mercado, sobre a arte e a música pagã. No apêndice C, incluí algumas músicas para que você experimente. Os jogos para os sabás. Depois da parte religiosa do sabá, chega o momento da diversão e da folia. Além do canto e da dança, existem, tradicionalmente, os jogos. Alguns podem ser utilizados antes que se abra o círculo e outros precisam de mais tempo. Alguns são descritos neste livro. Mas provavelmente você conhecerá outros com o tempo. O jogo das velas. Todos os bruxos, exceto um, sentam-se em círculo, voltados para o centro. O escolhido fica de pé, fora do círculo. Uma vela é acesa. Se a pessoa que estiver fora do círculo for uma mulher, então a vela é passada ao redor do círculo, pelos homens. Ela não precisa seguir numa direção específica, poderá ser passada para frente e para trás, ao redor do círculo de bruxos. A mulher percorre o círculo, tentando apagar com um sopro a chama da vela, por cima da cabeça e dos ombros daqueles que formam o círculo. Quando ela conseguir, ela e o homem que estiver segurando a vela no momento se beijam e ele toma o lugar dela. Agora as mulheres passam a vela pelo círculo, enquanto o homem anda em volta dele para tentar apagá-la. O sussurro dos bruxos. Todos se sentam em círculo. Uma pessoa começa o jogo, fazendo uma pergunta cuja resposta seja composta de várias palavras, não simplesmente de sim ou não. Por exemplo, qual é o melhor período para se consagrar um talismã? A pessoa à esquerda de quem fez a pergunta pensa numa resposta e sussurra no ouvido da pessoa à sua esquerda. Essa pessoa, por sua vez, deve sussurrar as mesmas palavras, exatamente como acha que as ouviu, para a pessoa à sua esquerda, como na brincadeira do telefone sem fio, até que todos ao redor do círculo tenham passado exatamente o que ouviram, faça sentido ou não. Quando a resposta chegar à pessoa que fez a pergunta, ela repete a pergunta em voz alta e depois a resposta que chegou aos seus ouvidos. Invariavelmente, a resposta chega tão deturpada que fica truncada e divertida. Você não deve alterar de propósito a resposta que recebeu, pois perceberá que ela ficará distorcida naturalmente. Uma alternativa é não se preocupar em fazer uma pergunta, mas iniciar o jogo com uma afirmação simples. Quando essa afirmação retornar àquele que a fez, essa pessoa pode repetir a afirmação original e depois a resposta que recebeu por último. Jogos psíquicos. Jogos para testar habilidades psíquicas são muito populares. Por exemplo, façam 2 fileiras, formando pares, sentados de costas. Cada pessoa deve ter nas mãos uma folha de papel e uma caneta. Uma fileira representa os emissores e a outra, os receptores. Cada um dos emissores pensa num objeto simples e o desenha no papel, quanto mais simples, melhor. Por exemplo, carro, casa, lua. Depois cada pessoa se concentra na figura que desenhou. Os receptores tentam, por sua vez, captar a figura que seus respectivos parceiros estão enviando e depois desenhá-la no papel. Façam isso por 3 vezes. Em seguida troquem de lugar, de modo que os emissores sejam agora os receptores e vice-versa. Vocês ficarão assombrados ao ver como muitas dessas figuras ficarão parecidas. Veja a figura 12.7.
Figura 12.7. Jogos ao ar livre. Existem muitos jogos ao ar livre que podem ser adaptados e usados pelo Coven. Um deles consiste em suspender um barril, pode ser uma figura grande feita em papelão, por uma corda e amarrá-la numa árvore, de modo que fique balançando. Cada um dos bruxos então tenta atravessar o barril com uma lança, a partir de distâncias cada vez maiores. Um outro passatempo popular é acertar flechas no alvo. Outro jogo interessante é a rabodomancia, em que se procura algo com uma varinha. Peça que alguém esconda uma moeda em algum lugar, enterrando-a no chão ou escondendo-a dentro de casa. Fixe outra moeda com fita adesiva a uma varinha bifurcada e tenta encontrar com ela a moeda que foi escondida. Várias pessoas podem procurar ao mesmo tempo. Pêndulos também poderão ser usados, veja a lição 8. A moeda fica com a pessoa que a encontrar. Tenho certeza de que você conhecerá outros jogos divertidos. O mais importante é saber que os sabás devem ser divertidos, pois eles são um momento de celebração. O seu cunho religioso é muito importante, claro, mas eles sempre devem incluir diversão, jogos, boa comida e bebida, vinho e cerveja. O que me faz lembrar de algumas receitas: vinho, cerveja e pães caseiros. É obviamente mais fácil ir ao supermercado e comprar os comestíveis necessários para o próximo encontro do seu Coven, mas também pode ser muito divertido fazer alguns deles artesanalmente. A seguir, veja algumas receitas simples de vinhos, cervejas e bolos para a cerimônia dos bolos e da cerveja. Vinho de Prímula Silvestre. Aqueça 1 kg de açúcar em 5 litros de água e, quando ferver, despeje um punhado da parte amarela das flores de Prímula Silvestre. Deixe descansar por 24 horas e em seguida coe e adicione 2 colheres de sopa cheias de levedura. Deixe a mistura coberta por 10 dias, mexendo 2 ou 3 vezes por dia nos primeiros 4 dias. Depois coe e despeje num vasilhame. Vinho de abelha. Numa mistura composta de 2 colheres de sopa cheias de açúcar e meio litro de água, coloque uma pitada de ácido tartárico e um pedaço de levedura do tamanho de uma moeda. Inicie aquecendo o vinho até 37 graus e deixe num jarro de vidro num cômodo aquecido perto da janela. Em 1 dia ou mais, a levedura começará a crescer e produzir bolhas, fazendo a massa subir e descer, como uma abelha, por isso o nome. A fermentação procederá até que o líquido esteja convertido num vinho doce, no qual se poderá adicionar suco de frutas. Não o deixe fermentando por muito tempo ou acabará ficando azedo e virando vinagre. Vinho de tomate. Pique alguns tomates maduros com uma faca de aço nova. Em seguida, esmague-os com um garfo e passe o suco por uma peneira. Tempere com uma pitada de sal e de açúcar para dar gosto, em seguida encha um jarro com ele. Cubra o suco, deixando uma pequena abertura para a fermentação, e deixe-o descansar até que o processo todo termine. Despeje o líquido numa garrafa, tampe-a com uma rolha e deixe-o descansando por algum tempo antes de usar. Vinho de dente de leão. As flores devem ser colhidas frescas e as pétalas, retiradas. Coloque 4 litros dessas pétalas num tonel e despeje 4 litros de água fervida sobre elas. Deixe a mistura coberta por 10 a 12 dias, mexendo de vez em quando. Depois, passe o líquido numa peneira e adicione cerca de meio quilo de açúcar. Adicione também uma pequena quantidade de cascas de uma laranja, um limão, mais o resto dessas 2 frutas cortadas em pedaços, mas sem caroços. Ferva a mistura em fogo baixo por 20 minutos e, em seguida, tire do fogo. Depois que o líquido estiver de frio a morno, adicione uma colher de sopa cheia de fermento, uma colher de café de levedura de cerveja e outra de levedura prensada espalhada sobre um pedaço de torrada. Cubra e deixe descansar por alguns dias. Depois, coloque dentro de um barril com tampa e feche, engarrafe após 2 meses ou mais. Cerveja de maçã.
Despeje 10 litros de água fervendo sobre 2 kg de maçãs raladas numa panela grande e mexa todos os dias, durante 2 semanas. Depois, coe a mistura e adicione 1 kg de açúcar, 2 colheres de sopa de gengibre e 1 colher de sopa rasa de canela em pau e cravos. Despeje num barril e tampe. Em 6 semanas a cerveja estará pronta para ser envasada. Cerveja de mel. Ferve 1 colher de chá de gengibre moído em 2 litros de água por meia hora. Em seguida coloque a mistura numa panela com 1 kg de açúcar branco, 2 colheres de sopa de suco de limão galego, 4 colheres de sopa de mel de laranjeira, o suco de 3 limões e 1 litro de água fria. Quando a mistura estiver quase morna, adicione 1 colher de sopa de levedura espalhada sobre um pedaço de torrada. Deixe descansar por 12 horas e em seguida coe usando um tecido fino. Depois de deixar 1 ou 2 horas descansando, engarrafe. Hidromel. Dissolva 1 litro de mel em 4 litros de água e adicione 1 pitada de lúpulo, meia colher de chá de gengibre e as cascas de 2 limões. Ferve essa mistura por 45 minutos, despeje num barril até a borda e, quando ainda estiver morna, adicione 1 colher de chá de levedura. Deixe o hidromel fermentar e depois coloque 1 colher de café de isinglass, cola de peixe, que você pode encontrar em lojas de ingredientes para a fabricação de vinhos. Feche com tampa. Em 6 meses deverá ser envasado. Esta receita de hidromel é uma fórmula simples seguida por apicultores. O fato de o hidromel ser originalmente uma bebida muito importante e complexa é descrito em The Closet of Sir Kenelm Digby, publicado pela primeira vez em 1669, no qual nada menos que 26 receitas de hidromel são apresentadas. Descrevo aqui uma receita de vinho branco de hidromel. Se for feito da forma correta, e esse é um empreendimento mais ambicioso do que as receitas anteriores, ficará igual a qualquer hidromel encontrado na época de Tudor, antiga família real. Vinho branco de hidromel. Você precisará de um recipiente de madeira para misturar o mel e a água e deixar fermentando durante 1 mês, numa temperatura constante de 15 graus. Em segundo lugar, você precisará de um recipiente, como um pequeno barril, onde guardará o líquido fermentado, para envelhecer por 2 ou 3 anos antes de ser ingerido. Em terceiro, um recipiente menor, como uma jarra de vidro, com uma tampa adequada, no qual será colocada uma certa quantia do líquido fermentado original. Esse recipiente será usado de tempos em tempos para completar o conteúdo do barril. No decorrer de 2 a 3 anos, o líquido no barril diminui e é preciso ter uma quantia extra suficiente para manter o barril cheio e, dessa forma, excluir o ar. Esse líquido excedente, em torno de 10% do total, deve ser reservado logo de início, após o primeiro mês de fermentação. À medida que o jarro tampado for esvaziando, conforme é completado, o barril que for deixado nesse recipiente deve ser colocado num frasco menor, para que sempre haja uma reserva com a qual encher o barril. Se o recipiente fosse deixado pela metade, provavelmente seu conteúdo viraria vinagre, estragando, desse modo, o líquido no barril. Depois de providenciar os recipientes, você precisará preparar 3 litros de mel de boa qualidade para cada galão de água morna no qual será misturado. Misture os dois até que o mel seja dissolvido. Adquira uma levedura ou um fermento de boa qualidade para vinhos, por exemplo, vinho branco semidoce, Xerez, vinho espanhol ou Málaga, tipo de vinho branco, e prepare o seu fermento antes de misturar com o mel e a água. Essa preparação consiste em colocar a levedura num recipiente pequeno de vidro e ir adicionando pequenas quantidades, de forma progressiva, ao longo de vários dias, de uma solução fraca de mel e água, mantendo a levedura numa temperatura de aproximadamente 15 graus, até que ela comece a fermentar. Quando isso acontecer, adicione a mistura de água e mel dissolvidos, quando estiver por volta dos 21 graus. Cubra o recipiente de fermentação com uma tampa leve e um tecido,
para que o ar possa chegar à mistura fermentada de mel e água, mas ela seja protegida de insetos ou qualquer sujeira. Depois de mais ou menos uma semana, o líquido deverá estar fermentando e, no final de um mês, a fermentação deverá estar completa. O líquido deve ser coado com cuidado, de modo que todas as borras sejam desprezadas e colocado num barril bem tampado, aberto só ocasionalmente, quando for preciso completá-lo até a borda, como já foi explicado. Normalmente, existe a possibilidade de que a mistura vire vinagre caso o mel não seja esterilizado no primeiro estágio. Portanto, mesmo correndo o risco de ela perder a qualidade, é comum ferver o mel e a água no primeiro estágio, durante 15 minutos. Isso interrompe qualquer fermentação indesejada e assegura um mosto estéril ao se adicionar a levedura. O barril e o recipiente de fermentação original também devem ser esterilizados. A vantagem de usar o fermento de vinho é que ele proporciona uma quantidade de álcool muito maior do que a levedura de cerveja comum ou o fermento de padaria. Vinho de acácia. Parta em pedaços vagens longas de falsa acácia, Robinia pseudoacacia. Coloque uma camada num barril pequeno ou num jarro de barro. Adicione caquis maduros ou fatias de maçãs. Cubra com água fervente. Adicione 2 copos de melado. Deixe descansar por 3 ou 4 dias para obter um sabor melhor. Cerveja de ortiga. Use nesta receita apenas brotos de ortigas. Lave bem uma braçada de ortigas e coloque-as num recipiente com 9 litros de água, 15 gramas de gengibre triturado, 2 gramas de malte, 60 gramas de lúpulo e 200 gramas de salsa parrilha. Ferva por 15 minutos e em seguida QOE sobre 500 gramas de açúcar de confeiteiro. Mexa até o açúcar dissolver, em seguida adicione 30 ml de creme de levedura. Quando a cerveja começar a fermentar, envase, feche as garrafas com rolhas e prenda-as com barbante. Essa cerveja não precisa de refrigeração nem ser armazenada numa temperatura específica. Pães e bolos. Pão de bolotas de carvalho. Você vai precisar de 2 xícaras de leite, 2 colheres de sopa de óleo ou manteiga, 2 colheres de chá de sal, 2 colheres de sopa de fermento seco, 4 xícaras de farinha de bolotas de carvalho, veja abaixo, 1/3 de xícara de mel, 1/3 de xícara de água morna. As melhores bolotas de carvalhos são as brancas e ásperas. Colha-as no outono quando estiverem maduras. Para fazer a farinha de bolota de carvalho, remova as cascas, ferva as bolotas por pelo menos 2 horas, trocando a água cada vez que ela ficar marrom. Depois dessa fervura, as bolotas de carvalho devem ficar com uma coloração marrom. Assa-as por 1 hora, com o forno na temperatura de 200 graus. Corta as bolotas em fatias bem finas, em seguida moa tudo num moedor de alimentos. Coloca-as no moedor pelo menos 2 vezes. Aqueça bem o leite. Misture, no óleo ou na manteiga, o mel e o sal. Coloque tudo numa tigela grande e deixe esfriar até que esteja morno. Enquanto isso, dissolva o fermento na água morna. Quando a mistura estiver morna, acrescente o fermento. Cobre a tigela com um pano e deixe a massa crescer por 2 horas num lugar aquecido. Amasse por 10 minutos. Estenda a massa como uma massa grossa de torta. Enrole como um rocambole. Modele 2 rocamboles e coloque em formas de pão já untadas. Deixe a massa crescer, devidamente coberta, por mais 2 horas. Asse por 45 minutos num forno pré-aquecido a 200 graus. Retire do forno e pincele a superfície dos pães com óleo ou manteiga derretida. Pão indiano de aveia. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de aveia cozida, 2 ovos batidos, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, 2 colheres de chá de sal, meia xícara de leite. Adicione o leite, a manteiga e os ovos à farinha de aveia morna. Coloque tudo numa forma untada e assa a 200 graus por 30 minutos.
Sirva quente. A massa fina desta receita também pode ser cortada em fatias e frita. Pão indiano de abóbora. Você vai precisar de uma xícara de fubá, uma xícara de abóbora cozida, água suficiente para umedecer a mistura. Misture os ingredientes e trabalhe a massa até que ela esteja fácil de manusear. Molde-a na forma de bolos retangulares. Os bolos devem ser assados numa forma untada, como biscoitos, ou fritos numa frigideira. Bolos de aveia irlandeses. Você vai precisar de 3 xícaras de farinha de aveia, um tablete de manteiga, meia colher de chá de sal, 1/3 xícara de água, meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Pré-aqueça o forno a 200 graus e misture as 2 xícaras de farinha de aveia com o sal e o bicarbonato de sódio. Derreta a manteiga e acrescente água. Mexa a mistura de manteiga e água e acrescenta a mistura de aveia até obter uma massa com aspecto pastoso. Polvilhe com a aveia restante a sua área de trabalho e vire a massa nela. Alise a massa com as mãos e passe sobre ela o rolo de macarrão, até que fique menos grossa. Use um cortador de massas pequeno ou uma faca para cortar a massa em quadradinhos e coloque-os numa forma para assar. Asse durante 20 minutos, em seguida abaixe o fogo para 150 graus, até os bolos ficarem levemente dourados. Bolos de aveia escoceses, minha receita favorita. Você vai precisar de meio de xícara de manteiga ou margarina, uma xícara de farinha de aveia, 1/4 de farelo de milho, um ovo, uma xícara de leite, 1/4 de colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento em pó, 1/4 colher de chá de creme de tártaro. Você pode fazer uma versão mais doce, adicionando 1/4 colher de chá de baunilha, meia colher de chá de canela e 6 colheres de chá de açúcar. Corte a manteiga e mistura a farinha de aveia e a farinha de milho. Adicione os ingredientes restantes e misture tudo. Aqueça o forno a 200 graus. Derrame a massa, às colheradas, numa forma untada, ou, se quiser bolos com um formato mais bonito, derrame a massa em forminhas untadas de muffins. Asse de 12 a 15 minutos ou até que fiquem levemente dourados. Sirva os bolinhos com manteiga e geleia, se quiser. Pão de milho. Você vai precisar de 2 xícaras de farinha de milho, moída grosseiramente, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, 1 colher de sopa de açúcar, 4 colheres de chá de fermento em pó, um ovo, 1 colher de chá de sal. Misture todos os ingredientes, em seguida adicione o ovo e o leite adoçado até obter uma massa fina. Coloque numa forma de pão untada e aquecida. Asse em forno quente até ficar dourado. Biscoitos de bolotas de carvalho. Você vai precisar de meia xícara de óleo, meia xícara de mel, 2 ovos batidos, 2 xícaras de farinha de bolotas de carvalho, meia colher de chá de extrato de amêndoa, uma xícara de bolotas de carvalho secas e fatiadas. Misture o óleo e o mel, depois bata os ovos. Adicione o extrato de amêndoa, a farinha de bolotas de carvalho e as bolotas de carvalho fatiadas. Derrame colheradas dessa massa num tabuleiro untado ou numa assadeira rasa. Asse no forno a 200 gramas por 15 minutos. Lembrete importante. Nesta lição e na lição anterior usei exemplos de magia de amor e talismãs. Por favor, lembre-se sempre de que a magia de amor dirigida a uma pessoa específica nunca é benéfica, pois ela interfere no livre-arbítrio dessa pessoa, forçando-a a fazer algo que normalmente não faria e possivelmente não desejaria fazer. O único tipo de magia de amor permitido é o que não visa ninguém em especial, apenas atrair alguém, sem que você saiba exatamente quem será. Mas ainda melhor será simplesmente aperfeiçoar a si mesmo, tornando-se mais atraente, em vez de tentar mudar os sentimentos de outra pessoa. Questões sobre a lição 12. 1. Escreva o seu nome usando os diferentes estilos de runas. Pratique a escrita com uma frase especial em seu estilo favorito de escrita mágica. 2. Decida para que deseja fazer um talismã.
Determine o metal e qual influência planetária, além da inscrição que vai usar. Faça uma ilustração de seu talismã a seguir. 3. Descreva o seu amuleto especial. Onde e como o encontrou? Para que você acha que ele será melhor usado? 4. Descreva qualquer receita favorita de comida e bebida que tenha sido um sucesso. 5. Descreva os jogos de covens que testou e quais resultados obteve. Questões avaliatórias sobre a lição 12. 1. O que é um talismã? Qual a diferença entre ele e o amuleto? 2. Quais as duas coisas mais importantes para se carregar um talismã com poder? 3. Como você personaliza um talismã? O que você pode acrescentar a um talismã para personalizá-lo para um homem chamado Frank Higgins, nome mágico, Eldoriag, nascido em 27 de junho de 1942? 4. Mary Pagani, nome mágico, Empira, nascida em 14 de fevereiro de 1954, quer ter um salário melhor onde ela trabalha. Um cargo mais bem pago estará disponível em breve e ela quer consegui-lo. Explique o que você colocaria num talismã para que ela conseguisse o cargo desejado. Quando e como você o confeccionaria? 5. Henry Wilson está apaixonado por Amy Kershaw. Ela não está apaixonada por ele. Explique o que você colocaria num talismã para Henry e como e quando o confeccionaria. A data de nascimento de Henry é 12 de outubro de 1947 e a de Amy é 3 de julho de 1958. 6. Pratique a escrita em todos os alfabetos mágicos descritos. Por que você não tenta decorar um deles? Leituras recomendadas: The Runes and Other Magical Alphabets, de Michael Howard. How to Make and Use Talismans, de Israel Regardi. Leituras complementares: The Book of Charms and Talismans, de Sefarial. Egyptian Language, de Sir Wallis Budge. Lição 13. A cura. Preciso repetir o que eu disse no começo da lição 10. As informações a respeito das práticas de cura nesta lição são simplesmente a minha opinião e o resultado das minhas pesquisas. Não pretendo dar orientações médicas. Para ter esse tipo de orientação, é preciso consultar um profissional de saúde competente.